Você quer estudar história e não sabe por onde começar? Então assiste esse vídeo até o final, que eu vou passar algumas dicas de livro para você começar os seus estudos em história já. Eu sou o professor Guilherme Galvão Lopes, professor de história. E eu venho pedir para você, antes de qualquer coisa, que você se inscreva no canal, curta o vídeo, senão você vai esquecer até o final. Curta o vídeo, comente, faça perguntas, tire dúvidas, que eu vou ter o maior prazer em responder a você. O objetivo desse vídeo hoje é justamente ajudar aqueles que querem estudar história, seja por curiosidade, por gosto, ou você que está estudando, está fazendo ensino médio, quer fazer uma faculdade de história, ou já começou e está um pouquinho perdido por aí. Então esse vídeo de hoje é para você. A bibliografia que eu vou passar para você hoje é uma bibliografia curta, mas é uma bibliografia muito básica. Em todo o curso de história, basicamente, esses livros que eu vou indicar para você são utilizados. E são livros que são acessíveis de certa forma, alguns você consegue até encontrar gratuitamente pela internet, alguns são baratos, outros nem tanto, mas sempre se dá um jeitinho de se conseguir livro hoje em dia, né? Então vai aí uma lista de 6 livros para você começar, nessa primeira parte, os seus estudos em história. O primeiro livro que eu vou indicar para você é esse aqui, História do Brasil, do professor Boris Fausto. Eu considero esse livro um grande manual. Tem muita referência bibliográfica boa, inclusive algumas que eu vou indicar para você hoje. É muito completo, muito sucinto, é uma linguagem muito simples, de fácil acesso. A pessoa que tem pouquíssimo estudo em história, mas que tem uma boa leitura, consegue facilmente entender a mensagem desse livro. E a abordagem dele se dá em 3 áreas, basicamente. Na área política, social e econômica. Ele vai abordar pouco a questão cultural, porque no entendimento dele, ela merece um livro à parte, de tão complexa e de tão profunda. E ele dá um peso muito maior aos acontecimentos no Brasil a partir do século XIX, a partir da chegada da família real ao Brasil, a partir da independência do Brasil, até o fim do governo Lula em 2010. Apesar dele tratar de temáticas que vão desde a chegada dos portugueses, na época das grandes navegações, até o fim do governo Lula, mas com esse peso do século XIX em diante. No meu entendimento, é um livro fundamental. Todo historiador hoje no Brasil, todo professor de história tem que ter esse livro do Boris Fausto. Esse aqui é Casa Grande e Senzala, o segundo livro que eu vou sugerir para você. Ele foi escrito por Gilberto Freire, um dos maiores sociólogos que esse Brasil já viu, ainda na década de 30. E basicamente o que ele vai falar é sobre a formação da sociedade brasileira, a formação a partir da obra de colonização de Portugal no Brasil e toda a herança cultural que isso deixou para a sociedade brasileira, inclusive nos dias atuais. Ele vai abordar a construção da sociedade naquele período no modelo agrário, modelo patriarcal, escravista, um modelo baseado na monocultura do açúcar. Basicamente, ele vai fazer essa comparação entre a Casa Grande e a Senzala, entre aqueles que são os donos do poder, entre aqueles que são a elite, a aristocracia rural e os escravizados, no caso, os índios no primeiro momento e depois os negros trazidos da África, traficados da África para cá, para servir a lavoura do açúcar em regime de escravidão. E um elemento básico que ele trata aqui é sobre a miscigenação. A grande obra da sociedade brasileira é a miscigenação. Ela foi a grande herança que Portugal deixou para o Brasil. Inclusive isso traz algumas polêmicas em relação basicamente à ideia de democracia racial no Brasil. É um livro bastante polêmico, mas Gilberto Freire é sem dúvidas um dos maiores intérpretes do Brasil. E ele também vai nesse livro desmistificar essa ideia de que a miscigenação trouxe ao Brasil
a constituição de uma raça inferior. Ele vai tentar tirar isso da cabeça da intelectualidade brasileira, dizendo o contrário. O que vai nos levar para o avanço, o que vai nos levar para o progresso é, de fato, a miscigenação. E isso vai influenciar, inclusive, a obra de muitos autores no futuro, como é o caso de Darcy Ribeiro. O terceiro livro eu não tenho em mãos, porque eu emprestei e alguém não me devolveu. É Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Foi escrito também na década de 30, em 36. E esse livro vai tratar da formação cultural do brasileiro. E é nesse livro que vão surgir, por exemplo, ideias como a do brasileiro cordial. Ele vai tentar quebrar um pouco essa ideia de cordialidade do brasileiro e também vai trazer alguns conceitos relacionados à colonização, no caso, as diferenças entre a colonização espanhola e a colonização portuguesa, que é a história do semeador e do ladrilhador, que é bem interessante a forma como esses dois povos fizeram os seus empreendimentos coloniais aqui na América. E na ideia de Sérgio Buarque, uma das heranças que impedem o avanço do Brasil é justamente a herança personalista. Isso impede que o Brasil se desenvolva, isso impede que a democracia brasileira se consolide. Claro, vamos falar aí do período em que Sérgio Buarque estava, década de 30, né? Um período de grande turbulência política, a Revolução de 30, o movimento de 32 em São Paulo, depois 35 a intentona e pouco depois o Estado Novo em 37. Então é bem importante esse livro do Sérgio Buarque. Eu aconselho a você a dar uma lida em Raízes do Brasil. O quarto livro que eu vou te sugerir é esse aqui, é Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado. Essa é uma edição bem antiga, da década de 70, que um grande amigo meu me deu, porque a edição nova, adivinhe, eu emprestei e alguém não me devolveu. Nesse livro, Formação do Brasil Contemporâneo, tem um capítulo que é muito conhecido e praticamente todo historiador vai ler esse capítulo no início da graduação, que é o sentido da colonização, que é quase um resumo desse livro. O que Caio Prado diz é que o Brasil ele faz parte de um empreendimento comercial que inicia-se ainda na Europa com as grandes navegações. E o descobrimento do Brasil e o seu processo de colonização é apenas mais um capítulo desse empreendimento comercial. Toda a motivação de se chegar até aqui, colonizar o Brasil, iniciar um processo de ocupação do território, ciclos econômicos, principalmente como da cana-de-açúcar e das minas, tudo isso faz parte de um empreendimento econômico e financeiro. Nesse livro ele vai se ater principalmente aos 3 séculos em que o Brasil era colônia de Portugal, entre os séculos XVI e o século XIX. E o livro se divide em 3 partes, em que ele vai analisar o povoamento, a vida material e a vida social. E por ser um historiador de viés marxista, Caio Prado Júnior vai se preocupar principalmente com esse aspecto de formação econômica, de desenvolvimento econômico, para tentar explicar um pouco o que é o Brasil. O quinto livro que eu quero trazer para você é esse aqui, Formação Histórica do Brasil, do Nelson Werneck Sodré. Nelson Werneck Sodré, que era general e era também marxista. E ele vai fazer uma grande análise do desenvolvimento econômico do Brasil desde Portugal, desde o fim do feudalismo, o início das grandes navegações, até chegar às décadas de 50 e 60. Esse livro é de 62 e ele era vinculado, o Werneck Sodré era vinculado ao ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, no grande auge desse otimismo nacional desenvolvimentista que influenciou muitos acadêmicos no Brasil, Teotônio dos Santos, Vanderlei Guilherme dos Santos, o próprio Nelson Werneck Sodré,
e um que eu vou tratar agora também, que é o Celso Furtado. E uma ideia que ele traz é a da Revolução Brasileira, que o desenvolvimento do capitalismo no Brasil inevitavelmente levaria a uma revolução no Brasil. Claro, eu não vou me aprofundar nisso agora, até porque não temos espaço, o assunto é muito longo, mas dá uma olhada lá, Nelson Werneck Sodré, Formação Histórica do Brasil. E o nosso sexto e último livro é esse aqui, Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Celso Furtado era economista e, como eu falei anteriormente, ele era ligado ao ISEB. E uma das grandes iniciativas do Celso Furtado nesse sentido de desenvolver a economia brasileira, desenvolver não apenas a economia, mas um desenvolvimento econômico ligado a um desenvolvimento social. Essa era um pouco do escopo do Ideário Nacional Desenvolvimentista. Uma das maiores iniciativas do Celso Furtado foi a criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a famosa SUDENE, dentro do contexto do governo Juscelino Kubitschek, ainda no fim da década de 50. Segundo Celso Furtado e outros autores que estão vinculados ao nacional desenvolvimentismo, o Estado deveria tomar a iniciativa de desenvolver o Brasil economicamente, em linhas gerais, tá? Também é uma temática que a gente vai abordar futuramente nessas aulas, mas o Estado deveria prover a nação brasileira de infraestrutura, deveria promover reformas de base para que o Brasil pudesse se desenvolver. E, de fato, muito do que o Brasil alcançou de desenvolvimento econômico foi através de iniciativa estatal. É só nós olharmos para a Era Vargas, basicamente, e vermos quais foram as empresas, quais foram as autarquias, as fundações criadas na Era Vargas e que permanecem até hoje, inclusive aquelas que foram privatizadas. Então Celso Furtado também acreditava nisso, que o Brasil deveria buscar um desenvolvimento autônomo por iniciativa do Estado brasileiro, que deveria possibilitar isso, deveria tomar as iniciativas nesse sentido. E a SUDENE é de fato uma delas. O Nordeste deixa de ser visto como um grande problema para o Brasil e passa a ser encarado como uma região com um grande potencial econômico, um grande potencial humano. E o otimismo com o Brasil, com o futuro do Brasil, é notório nesse livro do Celso Furtado. E esse livro se divide em 5 partes, em que ele vai se preocupar com o desenvolvimento territorial do Brasil, com a agricultura, a economia mineira, e depois ele vai tratar do período em que o Brasil passa para uma mão de obra assalariada, chegando por fim a uma mão de obra vinculada à economia industrial. Vale muito a pena ler esse livro. Celso Furtado também é um dos grandes intérpretes do Brasil. E esse livro ele é de 1958, ainda no governo Juscelino Kubitschek. E Celso Furtado tem uma perspectiva otimista em relação ao Brasil. Ele vislumbra o Brasil no futuro como uma nação industrializada, uma nação soberana, uma nação próspera, em que as mazelas sociais, em que todos esses problemas serão de alguma forma superados no futuro. Infelizmente, a gente sabe que não foi dessa forma que aconteceu. Então essa é a primeira parte, e esses 6 livros que eu indico para você começar os seus estudos em História. E agora, no finzinho desse vídeo, você que assistiu tudo, eu quero deixar uma grande lição para você, um grande conselho. Não empreste seus livros. Um abraço e até o próximo vídeo.